Olá, estamos aqui em mais um podcast Perplexos. Eu sou o pastor Issa Almada, como sempre aqui, pastor Enoque Nazari, e hoje o nosso tema é Teologia da Prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é uma coisa que as igrejas precisam ouvir, que o crente precisa fazer uma reavaliação muito grande. Eu já vou começar perguntando para o pastor Enoque. Pastor Enoque, define para nós o que é a Teologia da Prosperidade. Graça e paz, meu brother, pastor Issan, você que está participando conosco dessa mesa aqui abençoada. Teologia da prosperidade. Eu não sei nem se pode chamar isto de teologia. A gente entende teologia como algo meio que sistemático, bem organizado, onde a gente pode confiar. Teologia da prosperidade, isso daí tem gerado um desvio muito grande. Por quê? Tem se focado na prosperidade, na riqueza, no acúmulo de bens e se tem deixado de lado o Evangelho, Jesus. Como ser cristão, só é cristão de fato, só é um bom cristão, aquele que prospera, aquele que tem a bênção da prosperidade. Dinheiro. Aquele que tem dinheiro. Entendi. Vai fazer mais. Melhor resumido. Quem tem dinheiro é um bom cristão. Quem não tem dinheiro está fazendo alguma coisa errada, é isso? É por aí. Por aí. Agora, pastor, a gente sabe que é recorrente o tema prosperidade na Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga esta verdade. E a gente pode, de fato, aprender com a palavra de Deus sobre este tema. Agora, o problema são os abusos. E olha que são abusos seríssimos. Pessoas endividadas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas. O número de desigrejados no Brasil só cresce. E por quê, pastor? Cresce porque há uma desvirtuação muito grande do propósito real do Evangelho. As pregações saíram do trilho, né? E a teologia da prosperidade é uma coisa que agrediu muito a fé das pessoas e prejudicou muito a propagação correta do Evangelho, a contaminação. Quero aqui abrir um parênteses, quando a gente fala assim, teologia da prosperidade, o termo remete à riqueza, isso é fato, né? Isso ficou popularizado como aquele crente que é espiritual, que está com Deus, que cumpre seus propósitos, Deus dá dinheiro para ele. É isso que é a teologia da prosperidade na prática. No Brasil, nos Estados Unidos, com a sua fonte, né, lá na Coreia, onde também teve uma raiz, é dinheiro. Teologia da prosperidade é dinheiro. É você resumir o propósito do Evangelho não em Jesus Cristo, não na salvação, na restauração de alma, nada disso mais. É você resumir todo o Evangelho e conseguir dinheiro. Então, quando a gente fala assim, teologia da prosperidade, aquela pessoa que realmente vive essa teologia é aquela pessoa que prospera. Só que deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. As igrejas que vivem pregando essa teologia da prosperidade tá cheia de gente que não conseguiu a prosperidade financeira que eles prometem. Tá cheia de gente pobre, endividado, que nunca alcançou aquilo que eles tanto ensinam lá e que inclusive sacrificam, tá? Porque pedem dinheiro. É mais ou menos assim, você dá que Deus te dá. Toma lá, dá cá. Toma lá e dá cá. Ou dá ou desce. Não é assim? E aí tem um monte de gente que dá, entrega tudo que tem e não recebe. Tá cheio. E aí, pastor, essas pessoas estão fazendo alguma coisa de errado? Quem tá mentindo? É Deus? É o pastor? Ou é a pessoa que tá dando para receber que não tem fé? Porque é assim, a igreja que prega essa teologia da prosperidade, essa teologia do dinheiro, quando o cara não ganha dinheiro, elas botam a culpa no cara, botam a culpa no membro. Porque ele não tem Tá fé. sem pé. Ele é fraco. Ele não plantou certo. Alguma coisa ele tá fazendo de errado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pastor, e a gente tá vendo, historicamente, muitas coisas boas vieram dos Estados Unidos.
muitas coisas boas. McDonald's, né, por exemplo? Não, e falando missionariamente, biblicamente, teologicamente, mas também quando se dá descarga lá, vem muita coisa fedorenta para cá, vem muita coisa esquisita para cá. E é recebido aqui com aplausos. Então essa teologia da prosperidade, nesse desvio todo, sabe, nesse desvio todo, então parece que teve um pioneiro lá, que era Essek Kenyon, que morreu por volta de 1947, 48. Ele veio com a confissão positiva. Sabe o que é isso? Sim. Aquela confissão positiva. E ali teve uma abertura, né? Teve uma prosperidade dessa ideia que foi propagada e chegou aqui no Brasil através do Kennedy Hagin, que teve 13 livros, se eu não me engano, dele, que foram traduzidos aqui para o português. Né? Um deles até tem um nome bonito, o nome do nosso Senhor, Jesus, mas quando você vai entrar em contato, sabe, com este livro, como que falha, sabe, escrituristicamente. E ali o Kennedy Hagin, ele deu um viés mais para a prosperidade nessa confissão positiva. E aqui, quem bebeu dessa fonte, comeu dessa fonte, né? Ali o Bispo Macedo, o missionário, né, o missionário R.R. Soares, entendeu? E outros, sabe, comunidades também, muitas das vezes beberam dessa fonte. E isso se espalhou no Brasil, isso virou uma praga. Hoje, sabe? Muitas igrejas tradicionais, muitas batistas, vivem essa filosofia da prosperidade, né? Muitas Assembleias de Deus, não foi só nas neopentecostais. Não, porque é aquilo, o pastor. O pragmatismo está dando certo, está havendo resultado, ao sucesso. Olha os megas templos. Então, isso tudo virou como base de avaliação. Quem é um pastor de fato? O que é uma igreja de fato? Para muitos, é justamente aquela que enriquece. Pastor é aquele que, de repente, enriquece. Então, a gente vê um desvio terrível nisso daí, onde as pessoas não estão conhecendo o verdadeiro evangelho. As pessoas estão se relacionando com Mamon. Olha que coisa triste, pastor. E assim, é uma grande ofensa ao evangelho você nivelar a espiritualidade de alguém pela capacidade financeira daquela pessoa. Isso é uma ofensa ao que Cristo fez. Terrível. Né? Então, hoje, o que é um pastor ou uma igreja bem-sucedido ou mal-sucedido? Isso é medido por uma régua do mundo. Não é verdade? Sim. Eles pegam uma régua de dinheiro, de estrutura, de equipamento, de número de membros. Então, o pastor que tem uma igreja grande, o pastor que faz grandes obras, o pastor que ele consegue comprar um som de 2 milhões de reais para a sua igreja, o pastor que tem 10 mil membros na sua igreja, esse é um pastor que Deus está com ele. Mas juntar gente, o mundo junta mais do que nós. Junta mesmo. Sim. Gastar com equipamento, o mundo gasta muito mais do que nós e faz com mais excelência do que nós. Isso não é sinônimo de que Deus está ali. E aí você pega o pastor que está lá na favela, aquele pastor que tem uma igrejinha, coitado, com 20 membros, 30 membros, 40 membros, sofre para pagar a conta de luz, atrasa a conta de luz do mês, pega daqui, tira do salário dele para cobrir o que falta no aluguel. Esse pastor não rompeu, ele não foi para frente. Eu já ouvi isso diversas vezes. Sim. Esse pastor, Deus não prosperou ele. Alguma coisa, ele não entendeu os princípios. Eu já ouvi essa baboseira. Como que você vai querer que um pastor prospere financeiramente lá no Ribeirinho pregando para aquelas comunidades lá? Não tem dinheiro lá. Lá é só o evangelho. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem vaidade, não tem Instagram, não tem som bonito, não tem gente rica para dar dízimo, não tem nada disso. Só tem Jesus e alma que precisa de Jesus. Aquela pessoa ali diante de Deus, aquele pastor diante de Deus, ele não é um grande homem de Deus? Você está entendendo? De fato. Isso é uma ofensa ao evangelho. Aí você pega porque você conseguiu riqueza, como o mundo diz, você deu certo. Deus está contigo. Ué,
Que régua é essa? Nós estamos fazendo exatamente o que o mundo quer, não o que Jesus quer. A igreja se perdeu aí. Inclusive, Jesus, quando ele fala logo depois do Sermão do Monte, inclusive uma parte do Sermão da Montanha, ele fala o quê? Olha, cuidado, porque todas estas coisas os gentios procuram. As riquezas. Tá aqui. A aglomeração Jesus falou. De bens exacerbado, viver por isso. Isso não é uma régua que Deus mede o crente. Deus não mede a espiritualidade de ninguém por isso. Você entendeu? Não, pastor, meu brother, é importante falar o que a Bíblia fala, e o problema é que a gente atrapalha às vezes. A gente começa, não é a Bíblia fazer a nossa cabeça. A gente justamente começa a usar a Bíblia por conveniência. Isso daí é um perigo muito grande. Porque como você está falando aqui, quer dizer, quando a gente olha, né, o Elon Musk, a gente olha o brother lá da Amazon, a gente olha para o sultão de Brunei. Esses camaradas aplicam aqui esses princípios que eles falam da teologia da prosperidade. E olha como que eles são prósperos, financeiramente falando. Mas o que verdadeiramente importa? Porque a salvação, olha a bênção que é a salvação, pela graça. Miseráveis pecadores, destituídos da glória de Deus, íamos para o inferno, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Aleluia. Mas aí, meu brother, você não ouve mais isso, sabe? Você não ouve mais isso. Aí, justamente, um foco na prosperidade, que é uma bênção menor, uma bênção muito pequena, a bênção da prosperidade, quando você compara com o teu nome escrito no livro da vida. Mas aí, pastor, eu acredito, sabe, na prosperidade pelo trabalho. Sim, com certeza. Sabe? O trabalho é que dá certo. Você justamente estudar, se qualificar, prosperidade. Agora, quando relaciona a prosperidade com a fé, aí que está o perigo. Aí que está o desvio. E a gente sabe, muitas das vezes, né, que esse tipo de mensagem prospera num ambiente sociológico, né, que é propício a isso. Pastor, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Talvez eu vá falar uma coisa aqui que, de repente, serei criticado, cancelado, ou sei lá mais o quê. Tem uma igreja aí que tem um trabalho que chama Fogueira Santa. Você sabe o que é, né? Sei. Sabe qual é a igreja, né? Sei. Então, é a Universal. Não quero falar mal da Universal, mas vou falar um fato. A Fogueira Santa é um trabalho que você vai lá, queima o que você tem, não é isso? Dinheiro, tem gente que vai dar carro, tem que dar sacrifício, e esse tipo de coisa. Faz lá um propósito, um voto, né? Que aí Deus vai te dar por aquele sacrifício que você está fazendo, muitas vezes mais, ou algo do tipo. O que eu conheço de gente que pegou tudo que tinha, coitado, e botou naquela Fogueira Santa e não recebeu nada de volta, não tá no gibi. Não, é terrível. Então, mas esse não aparece, esse não vai estar mas no esse aí não testemunho. entra na televisão, claro que não entra. E o que eu conheço de gente também, que não é crente, que não tem afinidade alguma com Deus de verdade, não tem, e que tá abilhardado de dinheiro, também é muito. Então isso é a prova de que o dinheiro não tem a ver com espiritualidade. Jesus não veio para isto. É igual quando aquele rapaz foi falar com Jesus, pedindo ajuda para Jesus a respeito da partilha de bens. Foi. Seu pai morreu. Eu queria estar nessa cena, pastor. Uma vez me perguntaram, pastor, qual episódio bíblico ali, um fato bíblico, que eu gostaria de estar presente? E nesse daí eu gostaria de estar ali. Aí esse rapaz foi falar com Jesus assim, poxa, Senhor, me ajuda, porque meu pai morreu, meu irmão não quer dividir a herança comigo. Foi. Aí Jesus vira para ele, em palavras mais práticas aqui, atuais, e o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema de vocês. Ou seja,
Jesus não veio por causa dessas coisas, isso é problema do homem. Então significa que Jesus não veio aqui para dar um carro novo pra gente? Óbvio que não. Você acha que Jesus, olha só, Deus ia pegar o próprio filho, tirar ele da glória, fazer sofrer tudo que sofreu aqui, ir pra cruz pra te dar dinheiro? É sério? É pegar tudo que Deus fez através do plano da salvação e reduzir a pó, reduzir a nada. Você entendeu? É o que essa teologia da prosperidade prega. É o que essas igrejas pregam. Que o evangelho se resume em você ter uma vida boa aqui. E eu pensava, pastor, quando eu estava lendo a Bíblia, que o filho de Abraão, Isaac, era um ser humano. Sabe, alguém que Deus prometeu, sabe, Abraão, já de idade, sua esposa de idade estéril. Mas depois, ouvindo o pessoal da teologia da prosperidade, eu fiz parte, tá, pastor? Eu tenho que pedir perdão, porque eu fiz parte e também aprendi e ensinei dessa forma. O senhor era da teologia da prosperidade? Também. Então, também. Me envergonho disso, igual o Benny Hinn, que eu vou ler aqui o depoimento do Benny Hinn, se permitir. O senhor era do mal? Aí, pastor, falava com a pessoa, vem aqui trazer o teu Isaac. Mas eu pensei que só Abraão teve Isaac. Mas aí foi me ensinado que todo mundo tem um Isaac. Eu já ouvi bastante. Aí o que acontece? Então qual é o seu Isaac? É o teu carro, então vem sacrificar ele aqui. Mas só que quando a gente constrange a pessoa. Constrange, porque pega alguém que fez, e deu certo, né? Ou um que fez e recebeu, algo do tipo, aí bota lá no púlpito, né, assim, no altar. É isso aí. Aí constrange a igreja toda a fazer a mesma coisa. Não, eles são bons pra isso. Daí é Isaac. Só que quando a gente vai ler a história, e que é uma história linda, que envolve o plano redentivo de Deus, a gente olha pro amor de Deus, sacrificial, sabe, em Jesus, uma coisa linda. E a gente sabe que Abraão foi dar Isaac, mas Deus não recebeu Isaac. Agora o pessoal leva o Isaac deles e o pastor recebe. O pastor recebe o sacrifício. O pastor não era para receber o sacrifício. Não era para prover ali um cordeiro. Nunca pensei nisso. É verdade. É verdade. Eu estava pensando, mas eu me envergonho disso. Legal, então, né? Perdão, quem um dia me ouviu pregar isso, me ouviu fazer isso, porque eu aprendi e passei, porque era uma cultura, né? Eu vou guardar isso para mim. É uma cultura. Eu nunca pensei nisso. E aí, pastor, então vai se buscando, né? Vai se buscando justamente versículos, né, passagens bíblicas, justamente para fomentar isto, sabe, para fomentar. Mas imagina, apóstolo Paulo, já que tu tocou na fogueira santa, apóstolo Paulo mandando para as igrejas, Corinto, a fogueira santa esse mês, hein? Da Macedônia aí, de Filipos, Bereia, sabe aqui, a fogueira santa. Então você vê o pessoal fazendo isso quando você não imagina apóstolo Paulo fazendo isso. Não, nenhum deles, né, pastor? O evangelho ensina a dividir, a compartilhar, pegar o que você tem e doar para o próximo. Deixa eu... No Sermão da Montanha, Jesus, ele encerra uma parte falando assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala assim, você não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Tem gente que ao invés do dinheiro ser um servo seu, essa pessoa se torna serva do dinheiro. E é o que Jesus está ensinando aqui. Hoje, o crente que vive essa teologia da prosperidade, esse crente se tornou um escravo do dinheiro, se tornou um escravo da riqueza. E é interessante que aqui a riqueza ela é tão sedutora, ela é tão dominadora, que Jesus chama de Senhor. Jesus chama uma entidade de Senhor. Por quê? Ela é Senhor de quem vive por ela. E é verdade isso. E o mundo viver assim é o que Jesus falou. Os gentios procuram por essas coisas. Mas vocês, como é que pode?
O problema não é o dinheiro. A gente não está aqui demonizando o dinheiro. Não. O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É o sentimento que você nutre pelo dinheiro. É o que o dinheiro significa para você. É o quão importante é o dinheiro para você. O problema não é o dinheiro. O problema é se você se deixa escravizar por aquele dinheiro. Vive por ele. Tudo que você faz é só pensando nisso. O seu conceito de prosperidade, o seu conceito de ter se dado bem na vida é relacionado à riqueza, a bem material, a bens de consumo. Então você está vivendo como gentio. Você não está vivendo como um cristão. E como alguém já disse, tem pessoas tão pobres que só têm o dinheiro. Que só tem o dinheiro. É verdade. E aí quando a gente pega assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus nunca demonizou o dinheiro. Não foi o dinheiro. Foi o que as pessoas seriam capazes de fazer pelo dinheiro ou sequer até perder as suas vidas pelo dinheiro. E hoje o que nos entristece, a gente está aqui, né, é um podcast com um teor teológico. Então a gente não está aqui para poder falar do gentio, não. Isso é problema deles. Jesus ele fez questão de separar muito bem. Isso é problema deles. Nós estamos falando da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é fora. É dentro da igreja. É dentro. É dentro da igreja. Isso nasceu na igreja. Nós estamos falando para o crente. É. Correto? Nós estamos falando para nós aqui. O crente está vivendo como gentio. E aí entristece quando você vê o gentio altruísta e o crente egoísta, acumulador de riqueza. Como é que explica isso? Um abismo chama outro abismo. Então, quando eu vi isto, né, eu aprendi isto, por exemplo, chega ao ponto, Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, é assim que a gente aprendia, domingo de Ramos, Jesus mandou então trazer para ele um jumentinho, não foi? Sim. Aí veio um jumento que ninguém havia montado ainda. E eu ouvi pastor pregando. Tá vendo aí, ó? 0 quilômetro. Jesus, tá vendo como... Aí já a teologia da prosperidade. Jesus não pegou um jumento usado, não. Ele pegou um jumento novo. Quer dizer, é um carro zero. Jesus não tem problema com... Um pastor famoso dessa questão, não vou falar o nome aqui pra gente não ter problema. Americano, ele disse que dormia, né? Dormia ouvindo a hélice do helicóptero dele. Ele, inclusive, escreve isso. E ele falou assim, não, porque o jumentinho era a Ferrari da época. Desde quando o jumento foi a Ferrari em alguma época? Meu Deus do céu. Não, você vê a loucura que, tipo assim, a pessoa tem uma ideia, a priori, e vai usar a Bíblia justamente para usar isto, né, de uma maneira terrível. Para quê? Essas pessoas vão ser palestrantes, essas pessoas vão ter espaço nos púlpitos, né? Quer dizer, vai aumentar a receita. Então, vale tudo para aumentar a receita. E um problema sério, né, pastor, que muitos se intitulam apóstolos, mas não querem viver como os apóstolos. Como os apóstolos viveram. Tipo assim, de fato, criar um reino aqui. Um reino de riqueza aqui, um reino de prosperidade aqui. E muitas das vezes, esses que usam púlpito, eles começam a pregar uma volta à igreja primitiva, que na verdade é uma utopia isso, né? É uma volta à igreja primitiva. Mas aí você pergunta, você quer mesmo que volte a igreja de hoje ser como a igreja primitiva? Então começa por você. Vamos lá, meu brother. Os teus bens aí que você tem de monte. Então vamos distribuir isso aqui. Vamos distribuir essa riqueza. Porque ali isso teve... Não, mas não foi compulsório. Não foi compulsório. Então você vê como... né? Mas muitas das vezes só vai falar da igreja primitiva. Tipo, ó como eles estavam... na doutrina dos apóstolos ali, todos os dias no partir do pão, porque querem a pessoa todo dia no templo, aí vai usar isto, né? Aí nas orações, porque as pessoas ali, mas justamente na distribuição de prosperidade, aí isso não toca. Já percebeu isso? Tá com sono? Com certeza. Olha só,
Vai. Porque eles não vivem como os apóstolos, né? Hoje a gente ensina, vamos nos incluir, né? Sim. Mas não vi. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, em Atos 3, e aí aquele aleijado, né, pede uma esmola, aí Pedro olha para ele, olha só, a Bíblia diz que ele estava olhando para Pedro, esperando receber uma esmola. Foi. Uma moeda. E aí Pedro, em Atos 3, no versículo 6, ele fala assim, ó, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então você vê com clareza que Pedro não tinha o quê? Dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ué. Onde que tá essa teologia da prosperidade na vida de Pedro? Entendeu? Cadê a fogueira santa pra Pedro? Mas vai ter gente da teologia da prosperidade que vai falar, não, Pedro... Tava sem cartão. Tava usando débito. Aí o que acontece? Pô, vai falar, não, mas o pessoal depositava aos pés dos apóstolos e tal. Mas tinha eles dinheiro distribuíam. Assim. Não, aí fala assim, ele tinha dinheiro sim. Olha a cabeça dos caras. Aí tipo, tem dinheiro sim. Aí então Pedro mentiu, pô. Então Pedro mentiu. Então olha que ponto chega. Justamente, brother, que não é o projeto para servir as pessoas. As pessoas para servir os projetos deles. Entendeu? E isso daí leva muitas das vezes, né, pessoas endividadas. Você vê as igrejas que normalmente entram nesse campo da teologia da prosperidade, uma rotatividade, entendeu? Uma rotatividade. E outra, brother, imagina você levando pessoas para ouvir o evangelho. Aí tu chega lá no culto, o pastor vem com desafios arrojados. Dá 100 mil, 10 mil, e aquele não crente ali que veio ouvir o evangelho. O pastor nem se importa. Tipo assim, não, mas isso daqui é bíblico, tem que ser feito isso, e a pessoa que vai ali não quer voltar nunca mais, ou a pessoa que vai ali justamente... Peraí, igreja evangélica é isso? Deixa eu falar uma coisa aqui agora. A viúva, quando Jesus está lá com os discípulos, e ele vê os ricos vindo depositarem grandes fortunas no altar. Aí depois veio uma viuvinha e colocou 2 moedinhas. Aí Jesus pergunta, quem aqui foi justificado diante de Deus? Os ricos ou a viúva? Aí Jesus, de certo a viúva, porque eles deram, os ricos deram do que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Aí tem gente que vai usar esse versículo, não, você tem que dar o tudo, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Ninguém pediu o tudo da viúva, foi voluntário. Não tinha um pastor ali apelando para a fogueira santa. Foi de coração. O senhor entendeu? Então, não, e é duro, pastor, em cima disso aí é duro. Que tipo assim, eu aprendi assim também, né? Eu fiz isso, eu cometi esses erros, eu cometi esse pecado, a minha consciência doía. Por quê? Às vezes você fala com a pessoa assim, vem cá, igual a viúva aqui, ó, deu 2 moedas, deu tudo, você tem que dar o seu melhor. E você mesmo tá com dinheiro na conta. E não tá dando tudo. Então, aí quando você vê, a viúva deu as 2 moedinhas dela. Era tudo que ela tinha. Legal isso aí, muito legal. Mas não tinha ninguém ali coagindo ela a fazer aquilo. Foi voluntário. Sugestionando. Então, quando você vê um pastor subir no púlpito com uma palavra apelativa para arrancar dinheiro, às vezes arrancar dinheiro da pessoa que não tem. É do aposentado. Que às vezes é para ganhar um salário mínimo, que é para comprar remédio, para comprar a comidinha dele, pagar uma continha, o dinheiro não sobra. E aí tem gente que se endivida com cartão, pega limite, pega tudo. E isso não vai voltar em absolutamente nada para a vida da pessoa. Nada, isso é desonesto. É desonesto. Um pastor desse, eu vou ser bem sincero, ele é um ladrão. Ele só não está usando uma arma para assaltar alguém, ele está usando a palavra distorcendo a Bíblia. Você concorda com isso? Pastor, e a gente, tipo, Deus nos livre de não nos encurvar diante de Deus. Então a gente encurva até o dinheiro que Deus nos deu. Então tem o dízimo, quer dizer, a 10ª parte. Dízimo significa 10ª parte.
Quer dizer, Deus é generoso e espera que a gente seja generoso, não é isto? Então a gente aprende isto com a palavra de Deus. Então aqui está sendo combatido os excessos. E isto que o senhor está falando, isso é muito sério. Pastor, eu fui... eu senti, sabe, essa realidade que o senhor está falando. Por exemplo, às vezes tinha seminário numa igreja que eu estive envolvido e vinha pessoas de fora para ser hospedadas, né? E agora eu fui deslocado justamente para outro estado, então eu vou entrar em contato com essas ovelhas, né? Que quando tinha seminário, tinha estudo, eles viajavam, sabe, do estado para a matriz, onde estava acontecendo. E eles eram hospedados na casa dos irmãos. Aí, quando eu cheguei lá, eles me contavam histórias. Tipo assim, as casas dos irmãos paupérrimas. Às vezes, não tinha nem porta o banheiro. Quer dizer, uma vez, uma irmã que veio até da Europa para se hospedar na casa de uma irmã ali, daqui a pouco ela me liga: pastor, o senhor tem um colchonete aí? Eu falei: tem, mas por quê? Ela falou: quando eu chegar aí eu falo para o senhor. Aí ela voltou até a matriz para pegar um colchonete. Ela foi se hospedar na casa de uma irmã que era tão pobre que não tinha um colchonete. Botou para ela um lençol no chão. E ela grande, né? Dormia ali com o filho dela, ficou difícil. Então, a gente vê muitas das vezes, né, ensinando toma lá e dá cá. Então tem pessoas ali, né, de repente uma minoria, que vão ter uma prosperidade e muitas das vezes se estudou para isso, se qualificou para isso, né? Aí vai se fazer uma propaganda em cima disto e parece que vai ser uma realidade no todo e não é. Sabe, uma realidade no todo que não é. Pastor, Baixada Fluminense, nascido e criado aqui. Esses dias eu fui andar de ônibus aqui. Pastor, do Parque São José ao Gramacho, 5,50. Aí eu fui do Gramacho ao Sarapaí e peguei mais outro ônibus, R$5. Agora, você imagina a pessoa que vai do São José ao Gramacho, 5,50. Pega o trem, mais de R$7. Do trem, salta, vai pegar o metrô. Outro valor. Pastor, por dia, olha quanto esse trabalhador gasta. Agora, por semana. Agora, por mês. E às vezes tem que pagar um aluguel. Pastor, a gente tem que ser sensível a isso. Claro, com certeza. E essas igrejas que vivem essa teologia da prosperidade, assim, massivamente, elas acabam selecionando seus membros. Tá? Selecionando. Eles, é bem seletivo. Né? Acaba que o pobrezinho, coitado, né? O membro lá, que é o mais humilde e tudo, ele fica até constrangido de entrar em algumas igrejas, ele não entra, ele se sente constrangido de permanecer. E aí ali deixa de ser uma igreja que prega a palavra para quem precisa e passa a se tornar um clube social. É bem legal, todo mundo aqui no mesmo nicho social, mesma classe, e a gente interage entre a gente. Né? E aí não tem como ter sensibilidade pelo que você não vê. Como é que você vai ter sensibilidade se você não sabe a realidade do irmão que é pobre? Mas na sua igreja o pobre não entra. Porque, segundo o que você prega no púlpito, querido, lá quem não oferta é porque não tem fé. Quem não oferta é porque tá fazendo algo de errado. Aí o cara nunca tem, coitado. Ele fica constrangido, ele fala: pô, essa igreja é espiritual demais pra mim, eu não vou ficar aqui. Você entendeu? Não, e é brabo, pastor, que aí vai, tipo assim, eu participei, né? Eu peço perdão, que eu fiz parte disto, né? As pessoas acumulam votos, são vários envelopes, você imagina a consciência pesada. Coitado. E às vezes, pastor, isso é uma maldade, o obreiro, demais, às vezes o pastor auxiliar, ou, né, sob essa pressão que, tipo assim, também se não der resultado financeiro, tu não é um bom obreiro. Sabe, você não é bom. Aí daqui a pouco a pessoa cai na tentação, começa a abrir mão do caráter cristão. Sabe, por exemplo, um pastor numa pressão tem que dar resultado. Ele vai fazer o desafio, e vai começar por mim, eu vou dar 5 mil. Eu olho assim e falei: rapaz, ele é meu colega e eu não recebo isso de provento. Eu acho que ele também não recebe, não. Mas aí
Tá. Aí ele pega ali 5 mil. Ele pega ali 5 mil. Aí, tipo assim, isso aqui tá incentivando a congregação. Tipo assim, né? Ó, né? Aquele negócio todo. Aí vai descendo ali e tal. Aí eu vou um dia ouvir irmãos da paróquia dele. Da paróquia dele. Eu falei, não, o pastor de vocês aí tem fé, rapaz. Ele pega o envelope ali e é generoso, sabe? Eu imagino que ele dá todo o salário dele, os 5 mil. Aí o irmão foi e falou assim, não, pastor, não é do dinheiro dele não. Quando ele pega o envelope lá, daqui a pouco ele manda mensagem para mim, você tá comigo nessa aí? Dá para você me mandar R$500? Porque eu peguei um voto, quer dizer, faz um voto com o dinheiro dos outros. Mas aí... Mas pra ficar bem na fita. Compartilhar com os amigos, né? A prosperidade que virá. E aí, brother, e olha que coisa triste, pastor. Isso aqui é trágico. Isso é um escalabro, sabe? Que Deus ajude, leve ao arrependimento. A ovelha não quer nem colocar o nome no envelope, tá? E nem escrever, sabe, alguma coisa ali que a identifique. Já fico com medo. Tipo assim, se o pastor sabe que eu entreguei tanto, vamos dizer, entreguei, sabe, 500 de dízimo. Nossa, então ela ganha 5 mil. Aí, tipo assim, a ovelha percebe que o pastor fica em cima, sabe, pra justamente arrancar mais dinheiro. Aí a ovelha, tipo assim, aí vai dando picado, tipo assim, eu vou dar... Parcelado. Vou dar parcelado. Aí partia ali, tipo assim, eu vou dar 50 pra ele pensar que eu só ganhei 500. A gente tem uma prática, né? É uma visão da nossa igreja, pelo pastor Beto Almada, que os nossos envelopes de dízimo e oferta não tem nome, não tem nenhuma identificação, valor, nada disso. Para que justamente a pessoa não necessite se expor e também proteja o ministério. As pessoas às vezes não entendem, elas acham que é para proteger o membro, mas não é para proteger o membro, é para proteger o ministério, os pastores, os tesoureiros e tudo mais. Como assim proteger o ministério? Por quê? Acontece exatamente o que o senhor falou. Acaba-se sabendo quanto que o membro ganha e que às vezes o membro ganha muito pelo que ele oferta e dizima. Está identificado, acaba sabendo, né? E aí você trata aquele membro melhor porque ele dá mais dinheiro. E essa acepção, a Bíblia diz que é pecado. Isso é pecado. E aí chega lá 2 irmãos para poder pedir um atendimento urgente, pedindo prioridade. E aí tem um irmão que dizima R$5.000 por mês e tem outro que dizima R$100 por mês. Aí os dois estão ali. Automaticamente teu coração de homem vai inclinar para você atender quem primeiro? O que dizima 5 mil, 10 mil, porque você não pode perder o cara, ele tem que ficar feliz. Pronto, já pecou. Então isso não é uma prática para poder proteger o membro, é para proteger o ministério. E o membro? O que o membro ganha com isso? O membro ganha que ele tem que entender que o que ele oferta não é para pastor, não é para a igreja, é para Deus. E o que ele dizima é por obediência. E acabou. Quem vai o abençoar é Deus. Não é porque o pastor sabe quanto ele ganha que ele vai ser mais ou menos abençoado. Não é porque ele escreve o valor no envelope que ele vai ser mais ou menos abençoado. É porque ele está dando com o coração, fazendo do jeito que a palavra está mandando. Aí Deus vai abençoar ele. Então o assunto da oferta não é com o pastor, é com Deus. Você entendeu? Sim. Porque os pastores acabam tutelando a oferta. Como assim? Que o pastor recebe a oferta, o pastor recebe o dízimo. Não. Quem recebe é Deus. Isso tem que ser ensinado para as pessoas. Então, quando você oferta para Deus, dizima para Deus, ninguém tem que saber quanto você ofertou nem dizimou. Também, se não der, é problema seu. Você vai se ver direto com Deus. E vai pagar as consequências. É assunto teu com Deus. Não, e apareceu um dia desse um pastor ensinando métodos para justamente aumentar a receita, conseguir mais oferta. Então, você deve fazer assim. Porque se a pessoa estiver dando de coração ou está constrangido, isso é problema dele. Então sabe, muitas das vezes, que vai se usar método para arrancar dinheiro. Para arrancar dinheiro. Porque tem pessoa que de fato... E aí, pastor, esse pastor que usa método para arrancar dinheiro, é de Deus ou é do diabo? Pastor... Não é mole não, ele vem com
Responde aí para as pessoas. Tipo assim, Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte. Então, mas nessa área aí ele tem que se converter. Nessa área aí ele tem que se converter. Mas quem tá usando a boca dele? É Deus ou o diabo ali? A carne. A carne. A velha natureza. A velha natureza. Então, o pastor... E é importante a gente aprender, à luz das Escrituras, por exemplo, de maneira correta. E você vai ver uma desonestidade, até quando usa textos bíblicos que tocam neste assunto. Quando você vai para a carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratar disto, né? Vai de uma maneira especial. E vai falar sobre a semeadura. Tá? Vai falar sobre a semeadura. Mas, normalmente, eles só vão ler um versículo. 2 versículos. Não vai ler todo o que Paulo está falando ali. Paulo fala que é para dar com alegria. Paulo fala justamente, né, que você justamente tem que dar conforme a tua posse. Você não pode, por exemplo, de repente dar uma oferta e descobrir a tua família. E muitas das vezes o púlpito, quer dizer, o pastor no púlpito vai incentivar. Não, se não tem, pega emprestado. E olha, incentivando a pessoa a endividar. Eu tenho um brother nosso, ele vai ver esse podcast. Ele tá com o cordão dele na penhora até hoje. Entendeu? Tem um outro que me ligou, sabe, lá do sul, que se endividou por causa de voto e atrapalhou a vida dele financeira toda. E isso daí muitas das vezes não é divulgado, não é falado. Não é. E tem pessoas que não falam com medo de ser amaldiçoados. Tem pessoas que não falam justamente porque tem medo, entendeu? De retaliação. Porque tem assassinos de reputação. Sabe? Nessa área aí é terrível, sabe? Nessa área é terrível. Então isso aqui, por exemplo, às vezes usa textos, pastor. Por exemplo, um que gostam muito, que eu também usava desse texto. A viúva de Sarepta, com Elias. Então olha lá, viu que o profeta falou, faz primeiro para mim. E ela só tinha um pouco de farinha e azeite para ela e para o filho. Aí ela então fez o bolo ali. Só Deus sabe que sabor era esse bolo, né? Farinha e azeite só. Aí faz para o profeta Elias. Aí vai ensinar. Tá vendo aí? Né? Tá vendo aí? Você tem que fazer igual a viúva. Quem é o profeta Elias hoje? Quer dizer, a gente. Quem é o profeta Elias hoje? Quer dizer, essa denominação. Então você tem que dar primeiro aqui. Aí a pessoa vai e faz. Só que tem o seguinte, brother. A farinha e o azeite multiplicou na hora. Então, às vezes se exige do púlpito que a pessoa, o membro, seja como a viúva de Sarepta, mas o membro também tinha que exigir que esse pastor fosse igual a Elias na vida deles. Tinha que haver uma multiplicação ali na hora. Você entende, pastor? O senhor falou uma coisa aí que realmente não cabe nesse versículo, né? Porque não foi a prazo. Não foi posterior, não foi cheque predatado. Não. Foi na hora. Na hora. E aí, aqui o cara dá, coitado. E pede pra Deus pra poder... E quando vai falar dele, às vezes não acontece. A pessoa com dificuldade, mas tu é dizimista, ofertancor. Então é administração. sempre vai arrumar uma culpa no outro. Quer dizer, o demônio tá sempre no outro. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Talvez as pessoas que assistam isso podem pensar assim, os caras são contra dinheiro e tal, estão pregando a pobreza. Não, nada disso. O problema é você, o que a gente tá aqui dizendo, criticando, segundo a Bíblia que tá aqui, é você usar a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. É você dizer que o evangelho tem a ver com acúmulo de riqueza. E que essa pessoa é abençoada e a outra que não tem acúmulo de riqueza não é. Isso é baboseira. É isso que a gente está falando aqui. Nós estamos criticando o uso malicioso, a distorção da palavra de Deus para arrancar dinheiro. Eu fiz uma pergunta para o senhor que o senhor se esquivou aí. Qual? O pastor que usa de método,
que usa de artimanhas, distorções para arrancar dinheiro do povo, é de Deus ou do diabo? Aí o senhor deu uma escorregada aí e fugiu. Eu vou falar aqui com toda certeza. Fala, mas eu vou... É do diabo. É do diabo. Tá fazendo a obra de Satanás. E não tem nada de Deus nisso. Porque Jesus não extorquiu ninguém. Jesus não pediu dinheiro para ninguém. Os apóstolos pediam dinheiro para fazer a obra e para sustento. Para fazer a obra e para sustento. Inclusive havia sempre um pedido de donativo de uma igreja para ajudar outra. Uma igreja para ajudar outra. Para ajudar os irmãos que estavam em necessidade de tal lugar. Não, o momento agora é até propício. Por exemplo, irmãos nossos no Sul. Sim, vamos ajudar. A igreja, claro, justamente, financeiramente, deveria levantar uma coleta para mandar. Agora mesmo, igual, graças a Deus, chegou muita roupa, chegou alimento, mas agora eles têm a roupa, mas não tem a máquina para lavar. Quer dizer, tem alimento, mas não tem a geladeira, demandas, né? Então, é dinheiro. Então, é importante tocar nesse ponto. Mas eu só quero fazer uma ressalva aqui, não é ficar em cima do muro, não, mas a gente, um meio termo, quando você falou do diabo, por exemplo, assim. Então, eu me considero uma pessoa de Deus. Mas o senhor foi convertido? Aí o que acontece? Mas, em dado momento, eu tive uma formação, entendeu? E justamente eu acreditava, quer dizer, o dinheiro para missão, o dinheiro... E eu acredito que seja para isto mesmo, entendeu? Mas, muitas das vezes, usa algo terrível. Os fins justificando os meios. Com Deus não é assim. Sabe, os fins justificando os meios. Não, vamos fazer aqui, ó, o voto diamante, o voto ouro, prata, igual Moisés fez lá, quando o tabernáculo, não é isso? Quer dizer, usando de métodos, né? Porque isso daqui vai ajudar o pessoal a dar. O ouro é quanto? O ouro era 2.000. E abaixo do ouro era o quê? Prata? Prata. Era o quê? 1.000. E bronze? E 500. E abaixo do bronze era o quê? Latinha de leitinho? O que era? Que dar... Aí o que... Coitado, aí esse aí não ganhava não, medalhinha? Aí tá ruim pro lado dele. Aí o que acontece? Então, gente, tipo assim, é uma formação, uma cultura que se instalou. Uma cultura de pirâmide dentro da igreja? Entendendo como? Jesus, então, e terrível, quer dizer, vai um desvio completo. E o foco não é mais o evangelho. E quando a gente vai pregar, mesmo que seja uma mensagem, por exemplo, sobre justificação, mas você tem que dar ali gatilhos. Porque depois vai ter um desafio. Então você vai falar de justificação, mas tu vai ter que tocar em dinheiro ali. Você vai falar sobre a doutrina da reconciliação, mas nessa mensagem, em dado momento, você vai dando uns toques ali, uns gatilhozinhos, porque vai ter um desafio de oferta depois. Entendeu? Então, nenhuma mensagem, sabe, ela é sem uma intenção de levar a pessoa depois a ofertar, mesmo trazendo doutrinas tão preciosas para nós, entendeu? Mas justamente isso, infelizmente, às vezes a gente começa a praticar aquilo que a gente condenou. Então a gente condenou as indulgências, a gente condenou as indulgências por quê? Porque isso não é bíblico. Mas o que levou, de repente, à prática, sabe, de cobrar, sabe, pelo perdão? Porque queria construir a Catedral de São Pedro, sabe, no Vaticano. Então, muitas das vezes, a pessoa quer um resultado e, justamente para alcançar esse resultado, vai aplicar meios que não tem nada a ver com a Bíblia. E isso é um perigo, porque daqui a pouco a gente vai estar diante de Jesus. Já pensou a gente prestando conta e falando assim, Jesus, ó, eu fiz muita fogueira santa lá. Aí o pessoal deu muito dinheiro, hein? Ó, eu fiz muito desafios, sabe? E o pessoal deu muito dinheiro. Então, e normalmente, pastor, isso não nasce muitas das vezes da Bíblia, isso nasce da cabeça da pessoa. Igual a pessoa não é confortável para ela existir o inferno. Então vai buscar versículos bíblicos aqui onde não há inferno. Assim, eu vejo que são pastores que veem as suas igrejas como empresas e que elas precisam lucrar para alcançar os seus objetivos, entende?
é mais ou menos assim. Você vê que o apóstolo Tiago, ele bate tanto nessa questão, que lá no capítulo 4, olha só, ele começa já falando assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Olha só, os desejos. É forte isso aí. Que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí, esse é o contexto do versículo 4 que as pessoas pensam, que as pessoas contextualizam de uma maneira muito errônea. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que ele está dizendo? Os desejos, as paixões, os deleites, o hedonismo, né? O prazer, a sua satisfação em acumular, em ter, em poder, isso tudo faz você amigo do mundo. Porque é isso que o mundo deseja. Só que é esse o contexto que o Tiago está falando. Ele fala, aquele que se faz através dessas coisas amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque Deus, ele através do seu Filho Jesus Cristo, pregou um desprender destas coisas. Um desprender deste mundo. Ou seja, quanto mais agarrado neste mundo você estiver, quanto mais amarrado aos deleites deste mundo você estiver, menos você vai estar agarrado àquilo que são as coisas espirituais. Ou seja, quanto mais próximo dos deleites do mundo, mais longe da eternidade. Isso é um fato. E aí no capítulo 5, ele fala assim, ó, eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Oh, como é que miséria? Então Jesus falou que tem como rico ser miserável? Tiago está falando que o rico é miserável? Como é que o rico é miserável? Ele está falando, chora e pranteia. Terrível. É para você ficar de luto pela sua miséria. Ué, mas eu não sou rico? E aí no versículo 2 ele fala assim, ó, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Ele está falando do rico. Sim. Do acumulador de riqueza. É isso que ele está falando, de quem confia na sua riqueza, de quem se constituiu inimigo de Deus, porque o senhor dele é o mamão, é o dinheiro. Ele não serve a Deus, ele serve ao dinheiro dele. Ele não serve a Deus, ele serve ao investimento dele. Ele não serve a Deus, ele serve ao patrimônio dele. Deu para entender? Sim. E a gente volta ao que Jesus falou. Estas coisas os gentios procuram, mas vocês não são gentios. Vocês são filhos de Deus. Vocês eram, agora não são mais. O senhor entendeu? E aí olha só, no versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. De que adianta entesourar riqueza aqui, lá para o último dia? O que essa riqueza vai te dar? Que garantia o seu acúmulo de patrimônio vai lhe dar para a eternidade? O seu dinheiro, a sua conta bancária vai te colocar no céu? O carro que você anda vai te conduzir para Nova Jerusalém? Você vai chegar na porta da cidade com o seu carro? Ou, de repente, você acumular bilhões na sua conta, e bilhões, com tanta gente que você passa todos os dias necessitados e passando fome? Como é que você vai explicar isso para Deus? Como é que vai justificar para Deus? É uma coisa assim que eu sempre penso, de verdade. Como que eu explico para Deus eu ter milhões sob meu controle, Deus ter me dado tudo isso, e todos os dias eu passo por inúmeras pessoas necessitadas. E eu não consigo saciar a fome delas, mas eu tenho recurso para isso. Isso é o tipo de coisa que não há como explicar para Deus. Não, é muito sério, muito pesado. E a gente, quer dizer, eu peço perdão aqui, eu fiz parte, né, de uma cultura denominacional que envolvia a teologia da prosperidade. Eu fui beneficiado por isto, entendeu? E graças a Deus que estou vivo para me arrepender, né? E para fazer diferente, né? Fazer diferente, porque a gente está na fronteira. Daqui a pouco
a gente está vendo o Senhor, né? A gente vai estar diante dele. E você trazendo isso aí, pastor, é algo assim muito forte. E quando a gente lembra, olha o que é, cara, a mentalidade, sabe? Olha a que construção foi feita na mente, entendeu? Do pastor, sei lá, do apóstolo, do bispo, sabe? Que abraçou isso aqui, né? Por exemplo, o jovem rico, Jesus mandou ele fazer o quê? Pega tudo que tem e... ele fez? Não. Não, ele não fez. Ele não fez. Ou seja, o dinheiro dele era mais senhor dele do que Jesus. Senhor dele do que Jesus. Ele não fez, não é isso? Não. Mas olha o pregador da teologia da prosperidade, que me ensinou e eu fiz isso. Sabe, eu preguei dessa forma que eu vou falar aqui. Tá vendo? O jovem rico, ele estava num teste. Se ele falar assim, então tá bom, eu vou dar, Jesus ia falar com ele assim, não precisa. Porque Jesus não tem problema com riqueza. Mas Jesus não disse para dar o dinheiro para ele. Olha só. Aí, olha só, Jesus não aí falou vai para falar, entregar Abraão não era rico, o outro não era rico, aí vai trazer. Então, olha o caso de Isaac. Aí o Isaac agora vai servir dessa forma. Tá vendo que Abraão ia entregar, mas Deus falou, não, não recebeu não. Né? Não recebeu não. Aí proveu ali o senhor sabe bem dessas técnicas, não, eu tô te falando, eu aprendi. O senhor aprendeu direitinho. Eu tô arrependido, eu peço perdão. Tá quase arrancando meu dinheiro aqui. Eu peço perdão. Palhaçada. Aí o que acontece? Tá vendo aí o jovem rico? Se ele falar assim, eu vou dar, Jesus ia falar com ele. Olha o pregador da teologia da prosperidade. Esse cara é maluco, pô. Olha só, ia falar, tá vendo? É aí Jesus ia falar com ele assim, não, então, não precisa, pode ficar com o dinheiro. E eu vejo, tipo assim, fazendo um paralelo com Abraão, tá com Isaac. É isso, entendeu? Só que quando você vai para a história de Zaqueu falou, eu vou pagar quem eu defraudei, não é isso? 4 vezes mais do que a lei mandava, e vou dar metade dos meus bens, o quê? Aos pobres. Aí Jesus falou com ele, não faz isso não? Não, Jesus mandou. Entendeu? Jesus aceitou a oferta, aceitou a atitude dele de arrependimento e de generosidade, porque Zaqueu agora mostrava que o dinheiro não era mais o senhor dele. Agora, o dinheiro era um servo. O dinheiro era um servo. O dinheiro era um servo. E aqui, pastor, isso aqui fica legal na tua voz de locutor de rádio FM. Lê aí Provérbios 30. Explica isso pra gente aqui. Provérbios de Agur, não é isto? Capítulo 30, versículo 8 e 9, por favor. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Explica isso aí, brother. Vamos pedir graça a Deus, para Deus nos dar a porção saudável. Aleluia. Segundo o que Ele nos conceder ter. Nem muito, nem pouco, o suficiente para termos uma vida boa e confortável conforme Ele nos permitir. E assim estejamos felizes. O Senhor nos sustentou até aqui e vai continuar nos sustentando até o último dia nessa terra. Aleluia. Essa é a nossa fé. Como é que a gente explica para Deus? Eu fui um, tá, dos que já critiquei muito. Para a gente encerrar, a Igreja Católica, que realmente é um acúmulo também muito grande de riqueza. Mas um dia a Igreja Evangélica Protestante pôde criticar a Igreja Católica. Hoje não pode mais. Hoje, nessa parte não pode mais. Pode não. Por quê? A Igreja Católica, eu vi há uns anos atrás um levantamento de que a Igreja Católica ela tinha riqueza suficiente para acabar com a fome no mundo por 2 vezes. Eu pensei assim, nossa, por que eles não fazem isso? E hoje eu me envergonho com a Igreja Evangélica. Porque a Igreja Evangélica também acumulou tal riqueza que ela podia acabar com a fome do Brasil, por exemplo. Podia mesmo. Sem governo, sem nada. Estou a respeito de gastos com templos, se eu não me engano, são 57 bilhões em dinheiro gastos com templos. E a gente sabe que templo para nós hoje, né, ele deve ter um certo conforto. Sim, né, claro. Mínimo. O templo não mas ser funcional.
Agora você vê riqueza mesmo, luxo, entendeu? E assim, é preciso deixar claro, no Novo Testamento, o templo, ele não é para Deus, mas o templo físico, ele é para as pessoas. Sim. A cadeira acolchoada não é para Deus, é para nós. Sim. O ar-condicionado não é para Deus, é para nós. Então a gente não oferta ali para construir aquilo para Deus, isso é baboseira. Nós ofertamos para construir um templo confortável para nós sentarmos nele, para que a gente possa frequentar. O som não tem que ser bom porque Deus precisa de um som bom. O som é bom porque a gente gosta do som bom. Então é para nós aquela oferta. Você entendeu? Isso é uma quebra de paradigma, meu brother. Mas é. Isso é quebra de paradigma. Quando você fala assim, que tu tá falando, hein? Irmãos, vamos fazer aqui um voto, um sacrifício, um desafio para comprar cadeiras melhores para a igreja. Quem vai sentar na cadeira? Joe. Ou só eu que vou sentar? Então onde é que Deus entra nesse negócio, pastor? É verdade. O senhor tá entendendo? Pô, mas, caramba, mas, meu brother, quem é que num calor e quase do cão? $1 bilhão para fazer o templo de Salomão, que eu pensava que era para ser feito em Jerusalém, mas foi feito em São Paulo. Eu preciso responder sobre isso? O nosso tempo tá acabando. O templo de Salomão tinha que ser em Jerusalém, mas saiu em São Paulo. Olha que São Paulo, rapaz, que cidade é São Paulo, hein? O nosso tempo tá acabando. Mais do que Jerusalém, que o templo não foi reconstruído em Jerusalém, mas foi em São Paulo. Mas eu posso ler aqui do Benny, vai terminar? Lê pra gente aqui, tem 5 minutos pra Benny, quer dizer, é um judeu canadense, americanizado, né? Que ficou conhecido no mundo todo, os seus livros também, eu li o livro dele, Bom Dia Espírito Santo, O Sangue de Jesus. Benny era daquele que estendia a mão assim, o pessoal caía, não é isso? Aí ele agora vem a público, olha só, Benny admite, eu estou lendo aqui, tá numa revista, né, do site, uma revista cristã, Guia-me. .com.br. Benny admite ter ido longe demais com a teologia da prosperidade. O pregador disse que Deus está lhe trazendo de volta à normalidade, à realidade. Enquanto refletia sobre a vida e a morte do evangelista Billy Graham, em um vídeo publicado no Facebook, o evangelista Benny admitiu que foi longe demais com a teologia da prosperidade. Nós somos atacados por pregar prosperidade. Bem, está na Bíblia, mas acho que alguns chegaram ao extremo com isso, e a palavra de Deus não ensina assim. Acho que eu sou tão culpado quanto os outros, disse ele. Às vezes você vai um pouco além do que realmente precisa ir, e então Deus o traz de volta à normalidade e à realidade, disse Rim, de 65 anos, em sua conversa com um colega do ministério. O vídeo completo pode ser visto no final dessa matéria em inglês. Agora deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Em todos os anos que ele pregou essa teologia mentirosa da prosperidade, muitas pessoas acreditaram nele, ele enganou muita gente, pessoas sofreram consequências por essa pregação mentirosa. E o que a gente faz com essas pessoas que se lascaram na vida por causa disso? Ele tinha que fazer igual o Zaqueu. E se me pedir para fazer como o Zaqueu, dá ruim pro meu lado. Não tem. Mas eu acho que ele tinha que fazer igual o Zaqueu agora, já que ele enganou tanta gente, ele tinha que pegar metade da riqueza dele. Não, mas ele tem. Ele tinha que pegar metade do dinheiro que ele arrancou dos outros ali e devolver. É verdade. Eu queria propor aqui, pastor. Não, mas peraí, vão acabar. Vão acabar, mas não, propor no ar. Isso para ti. Buscar realizar um concílio teológico no Brasil. A gente sabe dos concílios que foram uma bênção. A Igreja Ortodoxa grega, por exemplo, respeita, né, como algo assim inspirado os 7 primeiros concílios. Né? A gente sabe de Niceia, o que tratou, de Calcedônia, o que tratou. Então a gente sabe do Sínodo de Dort, por volta de 1610, por aí, lá na Holanda, mas que não terminou, entre a celeuma de calvinistas e arminianos, não é isso? Por que não ter um concílio hoje? Olha as ferramentas que tem hoje. Tipo, como que o pessoal tem mais contato, sabe, com o hebraico bíblico, o grego bíblico, o aramaico bíblico. Quer dizer, como tem as ferramentas
justamente por via da internet, entendeu? Você sabe muito bem que no Brasil, não muito distante, para você ter uma obra aqui teológica, não era fácil. Hoje há uma vastidão. Por que não, já que tem tantos debates aí, tem tantas... Não propor, brother, e você que transita no meio político, você um jovem pastor promissor, muito honesto, por que você não luta para a existência de um concílio no Brasil? A maior dificuldade para isso acontecer, pastor, é a humildade que não existe e a vaidade. Mas lute por isso. Isso vai ser um problema, porque de fato todo mundo acha que é o dono da verdade. Mas o concílio é para isso, você vai falar isso lá. E todo mundo acha que a sua denominação é a correta e que a palavra de Deus só sai do seu púlpito. Então, você sabe como é que funciona. Então, mas o concílio é isso, você não é o bichão, tipo assim, vamos lá. Hoje, assim, alguns nomes abençoados. Mas aí o cara vai pro feudo dele, que é a igreja dele, sobe no púlpito, ali com os servos dele, e ali ele é a autoridade máxima. Aí ele não se mistura com outros pastores, às vezes, porque lá ele é só mais um. Entendi. A vaidade. Na igreja dele, ele é o todo-poderoso. Não, mas ele vai ficar mal. Eu creio, porque o concílio era justamente isso, que reunia bispos, não é isso? De Éfeso, de Corinto, de Antioquia, de Alexandria, de... Entende bem isso? Entendeu? Então, justamente para tratar de assuntos assim. A gente porque, tomar por exemplo, direção teológica. Essa teologia mesmo da prosperidade, ela tem que ser erradicada, pô. Tem que ser erradicado. Mas como erradicar se um monte de gente acha que se troça? Não, mas vai pro concílio. Esses lobos aí vai, do mal. Você vai ver, poxa, por que a gente crê na Trindade como a gente crê? Por que a gente crê, sabe, nas duas naturezas de Cristo, unida, não fundida? Olha só, justamente por causa do concílio, né? Olha a importância disso. Vamos deixar isso para outro podcast. Esse foi mais um podcast Perplexos. Hoje... Pastor Enoque se acalmou, não brigou muito com a gente. Isso foi muito bom. Deus abençoe. Arrependido. Deus abençoe. Até a próxima.